O cara é simplesmente nível 1, mas ele tem uma habilidade única muito quebrada. E aí galera, tudo beleza com vocês? Esse é um novo anime aí da temporada de julho, já tá com 3 episódios. Eu vou fazer um resumão dele aí pra vocês. Esse anime se inicia com o nosso protagonista ouvindo um som que parece um efeito sonoro de um jogo. E enquanto ele se negava a acordar, ele acaba ouvindo uma garotinha dizendo que ele é um drop de um monstro em forma de carne humana. Por isso, ela iria o cortar. Ao ouvir isso, o nosso protagonista obviamente acorda. Nisso, ele dá de cara com uma garotinha loira, perguntando para o nosso protagonista o porquê dele ter sido dropado por um slime. Obviamente, nem ele nem ela estavam entendendo nada dessa situação. Então, para explicar ao nosso protagonista que normalmente os slimes dropam feijão e não humanos, a garota sozinha derrota um slime com muita dificuldade para mostrar o drop desse monstro. E de acordo com ela, os slimes de nível 1 desse lugar dropam um broto de feijão. E mesmo que ela explique isso, o nosso protagonista não entende nada, pois ele nem mesmo deste mundo é. Então ele pergunta para a garota se o broto de feijão é feito dessa forma. E em resposta, ela diz que tudo nesse mundo é dropado por monstros em masmorras. E enquanto conversava com essa garota, o nosso protagonista foi confirmando cada vez mais que ele não está no planeta Terra. Além disso, ele pergunta o porquê dela só matar slimes. Em resposta, ela disse que é fraca, por isso ela vai ficar subindo de nível no primeiro andar dessa masmorra chamada Telulu. E para provar ao nosso protagonista que as pessoas têm níveis nesse mundo, a garota leva ele até um quadro de status na masmorra. Nisso, o nosso protagonista fica encantado, pois tudo isso parece muito um jogo de MMORPG. E enquanto olhava o status dela, ele repara que essa garotinha tem uma build baseada em força. E de acordo com a garotinha, além do rank normal, existe um rank de drop. E se o rank de dropar alguma coisa é alta, a pessoa obviamente vai receber itens melhores ao eliminar monstros. E como o rank mais alto dela é o de dropar plantas, ela resolveu ficar pegando brotos de feijão nessa masmorra. E vendo esses status, o nosso protagonista sente que ela na real é péssima em tudo. Então, antes de julgar a garota, o nosso protagonista decide olhar os status dele mesmo. Nisso, ele vê que todo o seu rank tem um F de filho da P, quero dizer, F de ferrado. Para piorar tudo, o rank de drop dele é tão baixo que talvez ele nunca consiga um drop de um bicho. Mesmo vendo isso, o nosso protagonista se recusava a acreditar que o rank S era o mais baixo. Quando o Batman Animes coloca rank S no título do vídeo, significa que o cara geralmente é forte em alguma coisa. Então, para descobrir se aquilo que o Batman Animes disse é verdade, o nosso protagonista tenta pegar a arma da garota para fazer algo. No entanto, a arma dela é pesada demais para ele. Felizmente, esse problema é resolvido com a garota dando a ele um simples pedaço de bambu afiado. Nisso, um slime aparece e o nosso protagonista rapidamente o derrota. E então, um montão de brotos de feijão são dropados do slime. E isso só provou para o nosso protagonista que o Batman Animes estava certo ao colocar o rank S no título. E isso é tão incrível que nem mesmo em 2 anos de trabalho duro e grosso, essa garotinha conseguiu tanto broto de feijão. Graças a esse grande drop, a garotinha chamada ele foi lá e lançou logo uma sopinha de feijão. E ao comer essa comidinha, o nosso protagonista esqueceu todos os seus problemas e já começou a desejar uma cervejinha gelada para acompanhar esse lanche. Ao ouvir isso, a Emily disse que ela não bebe, pois o álcool é caro demais para ela pagar. Achei que fosse por ela ser menor de idade, mas é anime, né? Parece um gnome, deve ter 600 anos essa porra. Dito isso, ela dá a sopinha feita de um jeitinho diferenciado para o nosso protagonista. E isso faz o cara até mesmo chorar. E o motivo pelo qual ele chorou é porque faz muito tempo que ele não faz uma refeição quente e gostosinha ao lado de alguém. E após ele falar isso, a surra de flashbacks vem com força. E vemos que esse protagonista chamado Satou Ryota também é um daqueles típicos assalariados que fazem hora extra no trabalho até tarde, sem serem pagos. E essa rotina de vida péssima fez o Satou estragar a sua saúde física e mental, e por isso ele acabou sendo internado. E após se recuperar, a sua vida voltou a ser um lixo. Quando do nada, ele acabou sendo dropado aí por um slime. E enquanto pensava nessas coisas ruins, a Emily foi até o nosso protagonista e o deu um abraço. Ela também disse que o fato dele reencarnar agora provavelmente deve ser uma recompensa por tudo que ele já teve que passar na sua vida. E após o nosso protagonista terminar de chorar, ele descobre que a Emily vai dormir nessa masmorra, pois o drop dela é baixo. Então ela vai ficar ali trabalhando até ela conseguir realizar o seu sonho, que é juntar alguns trocados para tentar conseguir um lugar onde ela possa dormir. No fim, o nosso protagonista descobriu com ela onde uma cidadezinha fica e no dia seguinte ele meteu o pé dessa masmorra levando consigo o bambuzinho. Já na cidade, ele descobriu que todo aquele broto de feijão que ele conseguiu vale 200 pilos. Um lugar para dormir nesse mundo custa 2.000 pilos por noite e um prato de comida custa 500 pilos. Então, graças à sua taxa de drop incrível, ele tem fé de que vai conseguir viver uma boa vida nesse mundo. Daí, com 3 dias de trabalho duro e grosso, o nosso protagonista conseguiu alugar uma casa usando 20.000 pilos. E felizmente, ele não deixou a Emily sozinha naquela masmorra. Além de a levar para esse lugar, o nosso protagonista também deu a ela a chave dessa casa. E o cara só fez tudo isso por ela, pois a sopa que ela fez estava muito gostosa. No fim, a casa havia sido alugada para ela morar sozinha, mas como a Emily insistiu e prometeu até mesmo fazer mais sopa para ele, o nosso protagonista foi obrigado a aceitar. Um tempo depois, vemos o nosso protagonista na guilda de aventureiros entregando seus brotos de feijão e conseguindo 2.000 pilos como sempre. E como esses brotos de feijão não rendem muito, o nosso protagonista está disposto a tentar o segundo piso da masmorra. Ao ouvir isso, a atendente vai lá e diz que no segundo piso, os monstros dropam cenouras. Além dessa informação, a Erza diz que uma masmorra nova acabou de surgir. O nome dessa masmorra é bem difícil
difícil de se pronunciar para o povo deste mundo, mas para o Satou esse nome é bem de boas. E seguindo aí com a conversa, a Erza disse que é a organização mais poderosa de Sekiro e está investigando essa masmorra para descobrir tudo que ela dropa. No fim, para o nosso protagonista liberar logo a fila que estava bem grande, a Erza o chama para beber cerveja em um bar que abriu recentemente. E infelizmente, o nosso protagonista recusou aí o convite. Nesse momento eu quase soquei a tela por ter visto ele recusando um evento maneiro como esse, mas o que o nosso protagonista deseja mesmo é chegar em casa e ser bem recebido pela Amy. Dessa vez, ao chegar em casa, ele se deparou com um lugar extremamente limpo. O lugar nem mesmo parecia a casa abandonada que ele havia acabado de alugar. E de acordo com a Emily, ela só fez uma limpezinha, mas o lugar parece até mesmo que foi reconstruído. Além disso, ela serviu o Satou aí com toalha quente, chá e tudo mais. E ela só está fazendo isso pois o sonho dela sempre foi ter uma casinha. Por isso, ela nem mesmo se cansa depois de tanto trabalhar. Ainda nessa noite, o nosso protagonista comenta sobre a nova masmorra com a Amy. E em resposta, ela diz que a masmorra de Nihonion é uma masmorra ruim, pois os monstros de lá não dropam nada. Curioso, o nosso protagonista acaba indo até essa masmorra. E lá, do nada, ele é atacado por uma caveira de baixa renda. E por sorte, ele só não morreu, pois alguns destroços da masmorra caíram bem em cima dessa caveira. Daí, como ela estava imobilizada, o Satou deu o seu melhor para tentar eliminá-la. No fim, o drop da caveira foi um simples grãozinho, que sumiu após o Satou pegá-lo na sua mão. Nisso, o HP dele subiu, mesmo ele ainda estando no nível 1. E após confirmar os seus status, o nosso protagonista resolveu matar vários esqueletos numa tentativa de subir o seu HP. E com a ajuda da Emily, ele descobriu que essas sementes só dropam para ele, pois ele tem um rank de drop muito alto. Outra coisa bastante interessante é que a semente de um esqueleto que ele derrotou só pode ser pega por ele. Além disso, o nosso protagonista é o único que ouve uma voz o avisando que o HP dele subiu. No fim, o Satou chegou à conclusão de que essa é uma masmorra feita para aqueles de rank S subirem seus status. E graças aos seus esforços nessa masmorra, o HP do nosso protagonista atingiu o rank S. Muito boa essa habilidade de drops de rank S. E agora que ele está bem mais forte, ele decidiu enfrentar o segundo piso da masmorra chamada Telulu, para ver aí o quanto de força ele ganhou. Ao ouvir isso, a Emily, com lágrima em seus olhos, apenas pediu para o Satou não se esforçar demais, pois ele tem a mania de trabalhar até não aguentar mais. Um tempo depois, dentro da masmorra, ele recebeu vários golpes de um slime verde, mas o seu HP quase não caiu. Ao derrotar um monstro, uma cenoura gigante foi dropada. Nisso, na sua frente, alguns caras derrotaram o slime. No entanto, a cenoura que eles receberam foi minúscula. E após esses caras zoarem o Satou por ele ser nível 1, o nosso protagonista tomou um susto com uma coelhinha atrás dele. Essa garotinha diz odiar níveis baixos e dá um tapinha na cabeça dele. Feito isso, ela foi embora sem falar mais nada. No fim, o Satou conseguiu 8.000 pilos com as cenouras que ele pegou, e sobraram até mesmo cenouras para ele comer com a Amy. Nessa noite, aquela coelhinha estranha bateu na porta do Satou só para ofendê-lo, bater nele e depois dizer que o ama. Sem entender nada, o Satou pergunta o porquê disso. Nisso, a coelha responde pegando um humano padrão e rasgando a cabeça dele com um único golpe. Após fazer isso, ela diz que aplicou o mesmo golpe no Satou, e mesmo ele tendo um nível mais baixo que o dela, ele não recebeu nenhum dano. E o motivo pelo qual ela o seguiu é que ela deseja mais cenouras iguais a que ela roubou dele. Resumindo, ela não ama ele, e sim as cenouras. Daí, como a coelha estava babando demais pelas cenouras enormes do Satou, a Emily foi lá e convidou a coelha para comer com eles. Nisso, a cena corta e vemos que em apenas alguns minutos, a Emily lançou logo 2 refeições usando cenouras. Obviamente, todos adoraram a comida dela, e a garota coelho, depois de comer, simplesmente se despede e vai embora prometendo retornar. E depois desse jantar, a Emily agradece o Satou, pois agora ela nunca mais terá que fazer refeições sozinhas. Ela disse isso, mas mal sabia ela que a vida do Satou também era assim. No dia seguinte, vemos o Satou lutando bravamente contra um morto-vivo. Infelizmente, nessa batalha, a única arma do nosso protagonista quebra, e ele acaba levando um golpe do zumbi. Porém, o Satou não sente nada por conta do seu HP de rank S. E após derrotar esse zumbi, que no caso é um monstro do segundo piso daquela masmorra especial, o Satou agora aumenta um ponto da sua força. Do nada, o Satou percebe que aquela coelha estava observando, e ela até mesmo reparou no drop dele. Mas no fim, por ela ser burra e só pensar em cenouras, o Satou só precisou prometer dar para ela cenouras mais tarde, que ela foi lá e meteu o pé. Então agora, com várias cenouras em suas mãos, o Satou deu uma cenoura para a coelha em frente a todos da guilda. E ao verem isso, todos ficaram bastante surpresos, pois eles nunca viram a coelha assassina aceitar cenouras de alguém. Nisso, a Erza apareceu perguntando ao Satou se a coelha é conhecida dele. Em resposta, ele disse que a deu algumas cenouras e ela se apegou a ele. Ao ouvir isso, a Erza decidiu comprar as cenouras do Satou pelo dobro do preço, pois essa coelha é a aventureira Ivy Kalos Líder. Ela é famosa por conseguir rachar uma pedra ao meio com um único golpe, e também por dominar todas as masmorras envolvendo cenouras. E por ela gostar das cenouras do Satou, provavelmente elas devem ser de muito boa qualidade. Graças à coelha, o nosso protagonista acabou vendendo cada uma dessas cenouras por 15.000 pilos. Por conta disso, ele queria agradecer a coelha. Porém, ela queria cenouras, sendo que o cara já deu todas para a guilda. Daí, como ele não a deu cenouras, ela já foi o atacar. No entanto, o nosso protagonista segurou o golpe da coelha na frente de todos da guilda, e isso obviamente chamou a atenção de todos. No fim, a Ivy foi embora já pensando nas próximas cenouras que o Satou iria conseguir no dia seguinte. Então, no dia seguinte, vemos que o nosso protagonista encheu sua mochila de cenouras, e do nada, ele acabou vendo alguns aventureiros sofrendo para derrotar um único slime. Os dois estavam bastante cansados, e para piorar tudo, do nada, o capitão deles apareceu obrigando os dois a segurarem o slime para ele
ele eliminar. Após o cara derrotar o slime, os dois aventureiros pediram para descansar, mas o capitão deles os humilhou dizendo que estava fazendo eles sofrerem pelo próprio bem deles. Ver essa cena desagradável faz o nosso protagonista se lembrar de alguns chefes que faziam o mesmo, e isso faz o Satou ficar até mesmo pálido. Daí, para melhorar a palidez do Satou, a Emily vai lá e lança logo aquele rango dos bravos, e bastou ela abrir as marmitas que a Ivy apareceu. Felizmente, a Emily já esperava por isso, então ela preparou um pudim de cenoura e outras coisas usando cenouras para a Ivy comer. E enquanto os nossos personagens principais comiam, o capitão daqueles aventureiros sofredores apareceu mandando seus dois aprendizes não se tornarem igual aos nossos personagens principais, pois de acordo com o velhote, pessoas que ficam relaxando na masmorra só recebem itens de péssima qualidade. Ao ouvir isso, a Ivy vai até eles e, para provar que o drop do humano nível 1 é muito bom, ela corta uma cenoura e mete na boca dos aventureiros cansados. Nisso, os dois ficam fascinados, pois essa é a cenoura mais gostosa que eles já comeram na vida. E quando o idoso tentou agredir a Ivy, ela rapidamente fez o velho desistir de jogar a vida fora. Obviamente fez isso ameaçando a vida dele. E depois dela fazer isso, o Satou agradeceu por tê-los protegido. E em resposta, ela apenas agrediu o Satou e pediu por mais cenouras. Um tempo depois, o nosso protagonista leva uma boa parte das cenouras até a guilda de aventureiros. E lá, a Erza diz que ele deveria comprar um carrinho igual a maioria dos aventureiros para poder trazer todas as cenouras dele para ela. Após ouvir isso, o nosso protagonista e a Emily vão dar uma olhada nos carrinhos. E chegando lá, eles são atendidos por uma garotinha que logo chama seu pai. O pai da garota é meio velho, mas ele é habilidoso ao ponto de fazer até mesmo um carrinho que consegue detectar monstros. O nosso protagonista acha isso bem útil. No entanto, um carrinho desse custa 10 milhões de pilos. Já um carrinho normal custa de 2 a 3 milhões. No fim, por não ter grana, o Satou não comprou o carrinho, mas ele prometeu juntar dinheiro para um dia ter um. Daí, quando eles estavam indo embora, todos começaram a gritar dizendo que um perdido apareceu. Sem entender nada, o Satou pergunta para Emily o que um perdido é. Em resposta, ela diz que são monstros que surgem quando você larga drops de uma masmorra sem ninguém por perto. E ao olhar para trás, o Satou vê um gorila gigante. Além disso, ele vê vários aventureiros fugindo, incluindo o velhinho dos carrinhos com a sua filha. E eles só estão fugindo, pois os monstros de fora da masmorra não dropam nenhum tipo de item. Logo, não há nada que eles ganhem lutando contra o gorila. Mesmo sabendo disso, a coelhinha e alguns aventureiros foram lá tentar derrotar esse gorila. Já o nosso protagonista, após salvar a Erza de um socão que ela iria tomar do gorila, foi lá e prometeu para ela que iria dar um jeito de salvar essa cidade. Dito isso, ele foi até o gorila, e mesmo com todos avisando que ele iria morrer, pois na visão de todos ele é apenas um mero nível 1, o nosso protagonista continuou seguindo em frente. Então, graças à ajuda de todos, o Satou ficou frente a frente com o gorila e o derrotou com apenas um único soco. Feito isso, o nosso protagonista ouviu o som de um drop caindo enquanto todos estavam batendo palmas para ele aí. Nisso, ele vai até onde o gorila caiu e lá ele encontra um drop. E no episódio seguinte, vemos que o drop do gorila foi uma Magnum e várias munições. E isso deu a entender que se o Satou derrotar esses perdidos, talvez ele consiga itens do seu mundo. Um tempo depois, vemos o Satou vendo que ele ainda está no nível 1. Tudo isso mesmo com a sua força sendo de rank C e o seu HP sendo de rank S. E de volta àquela masmorra com drops para rank S, o Satou testa sua pistola e confirma sua força. No entanto, ele ainda não sabe como repor as munições que ele tem usado. Daí, ao invés de economizar para um momento mais importante, o Satou continuou gastando as suas balas até mesmo em slime. E nesse dia, por incrível que pareça, a Ivy não apareceu para comer suas cenouras. Então, após bater aquele rango extremamente gostoso, o nosso protagonista segue para o nível 3 daquela masmorra chamada Telulu. E por incrível que pareça, os monstros que tem nesse nível são baratas. E para a Emily, esse andar é um pouco assustador, mas isso não é nada que ela não supere com bastante esforço. No fim, as baratas mortas droparam uma abóbora, e a Emily continuou perdendo cada vez mais a sua humanidade por conta das baratas. Nisso, o Satou saindo dando balinha nos zumbis, e numa tentativa de ajudar a Emily, foram tantas baratas eliminadas que a passagem da masmorra acabou ficando interditada. Por sorte, a Ivy apareceu e os ajudou a libertar o caminho. Então, o Satou levou algumas abóboras para a guilda de aventureiros. No entanto, ele teve que fazer 2 viagens, pois foram muitas abóboras. Daí, quando ele retornou, a Emily rapidamente começou a se transformar em um monstro novamente, pois as abóboras que ficaram ali sozinhas por tanto tempo acabaram se transformando em perdidos. Nisso, o Satou começou a dar pistolada nas baratas, mas como a sua munição acabou, ele foi obrigado a usar o seu chinelo mesmo. No fim, as baratas que ele matou acabaram dropando munições, e isso fez o nosso protagonista querer testar uma certa coisa. Então, após ir na guilda e avisar que as abóboras restantes se foram e meter o pé ignorando novamente o convite da Erza para sair, o Satou foi para o meio da floresta para testar uma coisinha. Nesse teste, ele deseja transformar uma cenoura em um perdido para ver o que ela irá dropar. No entanto, a Ivy aparece para catar a cenoura que ele deixou bem longe dele, e após dar umas 9 cenouras para a coelha, somente uma cenoura sobrou. Então foi com ela que o Satou fez o teste. Então, quando o perdido apareceu e ele o eliminou, o nosso protagonista acabou obtendo mais munições como drop. Animado com essa nova possibilidade, o nosso protagonista começa a imaginar o que irá acontecer se ele fizer o mesmo com os zumbis e caveiras da outra masmorra. No entanto, ele não consegue pegar o drop desses monstros sem que eles sejam absorvidos pelo seu corpo. Por isso, ele acaba desistindo. Daí, quando o Satou estava indo embora, ele é atacado por um esqueleto. E nesse momento, ele tem a incrível ideia de jogar o esqueleto para o lado de fora para testar a sua teoria. No entanto, logo que o esqueleto é jogado para fora da masmorra, ele acaba sumindo. Um tempo
tempo depois, já na guilda de aventureiros, a Erza explica para o Satou que um tipo de monstro só fica no seu próprio nível dentro da masmorra. Fora do seu nível, ele desaparece. Logo após explicar isso, ela tenta chamar o cara para sair novamente, mas o cara de novo a ignora. Então, numa tentativa de fazer o seu plano dar certo, o Satou joga um esqueleto para fora e o derrota antes dele sumir. Ao fazer isso, o Satou acaba obtendo munições congelantes, e mesmo que ele não tenha tantas, ele chega até mesmo a gastar algumas para Emily poder ver o novo poder dele. E depois de muito farmar cenouras, o Satou vai embora com a Emily, e no meio do caminho, ele encontra um idoso brigando com uma aventureira. Tudo isso porque a bagagem dele, cheia de drops importantes, caiu, e de acordo com a aventureira, se esses drops ficarem sozinhos lá, eles vão acabar se transformando nos monstros poderosos de onde esses itens foram dropados. E bastou ela dizer isso que o idoso foi possuído por um espírito. Esse espírito é o tipo de monstro lá que aqueles itens droparam, e sem muitas opções, o Satou dispara contra o espírito e as suas balas fazem efeito contra ele. No entanto, não adianta eliminar um só, pois tem vários drops deles lá embaixo. Nesse momento, ao invés de fugir igual a aventureira pediu, o Satou começa a se lembrar de uma época em que ele não conseguia ajudar os seus companheiros. Por isso, ele decidiu que dessa vez tudo será diferente. Então, usando várias balas congelantes, ele dá um jeito de imobilizar esses fantasmas e logo em seguida, a Emily desceu a marretada neles. E um tempo depois, vemos que a Emily subiu bastante de nível ao derrotar esses monstros chamados Feminines. E enquanto isso, o Satou continua no mesmo nível de antes, mas os seus status estão cada vez melhores. Bom galera, anime de baixa renda aí, Sekaizão brabo, tô curtindo assistir e espero que vocês assistam comigo aí. Quando o anime terminar, eu posto um resumão completo pra vocês. Um grande beijo pra todos, tchau e até o próximo vídeo, fui!